A forma como você lida com os exageros e o que você faz depois deles é muito importante para o seu processo. Bom, então é bem comum que depois de um exagero, a primeira opção seja se controlar, se restringir, compensar, comer direitinho e vários outros métodos de um hipercontrole com a ideia de comer menos, de passar fome, fazer um jejum, como se isso fosse a melhor opção depois de um momento de exagero. Só que você já pensou realmente como isso termina? Aonde isso termina? Eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagem comportamental. Aqui é o nosso espaço para falar sobre relacionamento com a comida. Eu ajudo mulheres a terem uma alimentação mais leve, sem culpa, e o tema de hoje é como lidar com esses exageros. Primeiro ponto, a gente precisa conversar juntas e pensar o que é exagero para você. Porque aqui no consultório eu vejo que uma barra de chocolate ou um quadrado de chocolate pode ser um exagero dependendo da pessoa. Então é bem importante que você traga isso para o concreto, que você anote, por exemplo, o que foi um exagero para você. Porque hoje, com tanta informação, com tantas regras, parece que qualquer comer diferente do seu habitual ou diferente daquele ideal, daquele perfeito que te ensinaram e que infelizmente você acredita como o único saudável que existe, qualquer momento é um momento de exagero para você. Só que a gente precisa ressignificar isso. Então vamos lá juntas. O que seria um exagero e o que seria o não exagero? Porque para ser sincera com você, a gente precisa entender o contexto, precisa entender a quantidade da comida, o motivo de ter comido, o que você comeu, quantas vezes isso acontece, ou seja, a frequência que isso vem acontecendo na sua alimentação e na sua vida, o como você se sente com esses momentos e, como eu falei no início, o como você lida com o pós. Porque pensa que relacionamento com a comida, momento com a comida, é como se fosse relacionamentos com o seu parceiro, com a sua parceira, com amigas, no trabalho, com seus pais, com a família. A gente tem turbulências, vai ter discussão, vai ter briga. A questão não é essa. Com a comida vai ser difícil lidar com ela. Eu vou ter momentos de exagero, de descontrole, de comer além da conta, de passar da minha saciedade, de comer sem fome. Isso não é um problema. Mas à medida que eu vejo que isso acontece de uma maneira que pode me atrapalhar ou que não precisaria estar fazendo assim, eu aprendo com aquela situação e vou lidar com ela depois, numa próxima oportunidade. Ou seja, eu vou ter o lapso, eu vou ter a recaída, mas como num relacionamento eu vou tentar resolver aquela situação o mais breve possível, da maneira mais assertiva, para que eu não fique muito tempo nessa discussão, porque é ruim viver com a pessoa e ficar ali em briga, ou seja, é ruim viver com a comida, pensar e comer vários momentos do dia e se sentir mal, ter um sofrimento, ter uma culpa envolvida com ela. Ou seja, tá tudo bem você falhar, você sair da rota, mas que tal a gente tentar resolver o mais rápido possível isso de uma maneira gentil e assertiva para você, para que você volte a ter um relacionamento mais leve com a comida. Ou seja, a restrição não funciona. Por mais que o exagero tenha acontecido, a gente não tá aqui para falar que passa a mão na sua cabeça, tá tudo bem, exagera mesmo, segue a vida. Mas eu tô aqui para te mostrar que, na verdade, os exageros podem acontecer não só com você, mas com qualquer pessoa. Tem momentos, tem situações, ambientes, companhias que podem nos estimular a comer além da conta. E comer além da sua saciedade, passar do seu limite, nem sempre é ruim. Tudo vai depender de um contexto, da frequência, do motivo, do alimento em si, de como você se sente, de como foi esse comer. Porque lembra, se isso é a exceção, talvez não mereça tanta sua atenção a ponto de te tirar da zona de conforto, de te machucar, de te incomodar, a ponto de te fazer focar e gastar muita energia naquilo, sendo que não é a regra. Então eu vejo que aqui no consultório, além daquilo de qualquer questão ser um exagero, um momento muitas vezes parece anular o resto. Sendo que às vezes você tem ali 7 refeições ao longo do dia, 5 refeições, 30 refeições durante a semana, mas você se deixa levar por uma que fugiu da sua rota, que fugiu daquilo que você foi planejado. Então lembra, esse exagero é a exceção ou é a regra?
Lidar com os exageros através de restrição, de controle, de privação, evitando a comida, fugindo dela, te faz sentir e viver o quê? Aqui na prática, tanto comigo, pelo meu histórico, como com as minhas pacientes, a gente vê aumento do desejo, aumento da fome, culpa, comer escondido, ansiedade, busca de alimentos mais palatáveis, um comer rápido, impulsivo, com isso, um comer além da conta, ou seja, volta para o exagero. E aí, se você volta de novo para aquela restrição, esse ciclo acontece e você fica presa nisso. Ou seja, você não tem liberdade, você vive com culpa, o sofrimento com a comida é muito constante e você acha que na verdade você precisa de uma dieta para não exagerar, sendo que você não entende o que te leva ao exagero e o porquê você se mantém nele. Faz sentido? Bom, eu sei que eu tô aqui te apresentando também um caminho novo, um caminho diferente, que talvez você não tenha vivenciado em outros momentos da sua vida, mas ao mesmo tempo você percebe que esse ciclo que você tá se encaixando e ficando presa não funciona mais e não está te trazendo resultados. Então a gente não tem a garantia de que realmente ele funciona para você e não deve ser incentivado. Então é lógico que vai ser diferente, difícil, o novo traz esse suspense, esse medo, essa insegurança e por isso é tão importante você viver e ter um acompanhamento especializado realmente em comportamento alimentar para te ajudar a passar por essas dificuldades se for difícil viver sozinha isso. O que eu preciso te dizer é, depois do exagero, volte para a rotina. E eu sei que isso pode ser conturbado porque como é a sua rotina? Se a sua rotina é iniciar toda segunda-feira ou todo momento pós-exagero com restrição, essa não é a rotina que você deve voltar. Mas voltar para a rotina é entender a sua rotina, os seus horários, os momentos que você sente a importância de comer. Se organize para levar as refeições para o trabalho ou ter disponível os alimentos, refeições semi-prontas em casa, para que você possa honrar a sua fome, respeitar os sinais do seu corpo quando ele aparece. E sinais do seu corpo não é respeitar somente a fome e a saciedade, mas também os sinais emocionais das suas vontades, das suas preferências, do comer social quando você estiver com outras pessoas, que você se permita comer de tudo porque não tem alimento certo ou errado, mas tem o contexto que faz sentido, ou seja, todos os alimentos podem fazer parte de um contexto saudável dependendo da quantidade, da frequência, de como você se sente e de todo o enredo em conjunto. Tem dois olhares que a gente pode trazer para esse momento pós-exagero. Vamos pensar que você exagerou no domingo à noite. Talvez na segunda-feira você sinta menos fome. Então tudo bem você comer menos do que o seu habitual no café da manhã, porque você acordou com menos fome. Naquele momento você está sentindo menos fome. É diferente de você acordar na segunda-feira cedo e pensar: só porque eu comi ontem muito, já que eu exagerei ontem, já que eu comi coisa que eu não devia, já que eu passei da conta, hoje eu vou fazer um jejum. Hoje eu vou pular o café da manhã. Isso talvez seja desleal com você e nada gentil, nada leve com a sua alimentação. Isso é restrição. Não é dizer não. Na primeira opção, talvez você diga não, não um não restritivo. Fez sentido? Mas um não de consciência, um não do não fez sentido comer agora. Porque você se escutou, você esteve presente nesse momento com o seu corpo, com os seus sinais. Diferente na segunda situação, que foi um não restritivo, porque eu não comi já que eu exagerei ontem. Isso é ser desleal com você. Espero que tenha feito sentido, que através desse vídeo você possa, de uma vez por todas, lidar com o exagero de uma forma diferente e estar sempre em busca de uma alimentação mais leve e sem culpa. A gente se vê na semana que vem com mais conteúdo sobre essa nutrição diferente.